Quero ler, quero ler aqui em 2 Crônicas 7, no versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, atento aos meus ouvidos e à oração deste lugar. Porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, revela a tua palavra através do teu Espírito Santo. Venha falar, meu Deus e meu Pai, com a tua igreja, com aquele povo que está ouvindo. E que o Senhor possa, aleluia, derramar unção, a porção dobrada do seu Espírito Santo. E aquele vaso que está emborcado, que o azeite, que é o Espírito Santo, não vai, aleluia, derramar sobre este vaso. E aquele que está deitado também, que tu venha fazer uma obra, Senhor. E que este vaso, aleluia, glória a Deus, possa despertar para orar, para buscar e para clamar e para jejuar. E somente assim o Espírito Santo, que é o azeite, possa ser derramado sobre este vaso. Este homem, esta mulher, que não consegue mais congregar, nem orar, nem buscar, nem jejuar. Renova nessa tarde, meu Deus. Derrama da tua misericórdia, do teu Espírito Santo, a porção dobrada do teu Espírito Santo. Porque o vaso é de barro e o vaso está arriscado, sim, a quebrar, ou trincar, ou arranhar. Aleluia, ou rachar. E somente Deus, que é vivo, poderoso, aleluia. E o seu Filho amado, que pode consertar, porque Ele é o oleiro para consertar. Nós que somos um vaso de barro. O barro, aleluia, glória a Deus. Ele pode, aleluia, louvado seja Deus, se quebrar assim a qualquer momento, mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor tem poder de fazer novamente um vaso novo. Amém. Então, louvado seja Deus, se o meu povo que se chamar pelo meu nome. Por que Deus está falando assim? Se é o ser humano, o homem e a mulher, louvado seja Deus, buscar a Deus, aleluia, aceitar Jesus de todo o seu coração, a vida daquele homem, daquela mulher muda. Se o homem, louvado seja Deus, era um ladrão, já não vai mais roubar. Se o homem era um assassino, criminoso, já não vai mais matar ninguém. Por quê? Porque se humilhou, né? Levantou a mão, aceitou Jesus. Então há uma mudança na vida dele, na vida sentimental e espiritual. Porque o Espírito Santo é que muda o homem e a mulher. Por si próprio, o ser humano não consegue mudar. Até que ele tenha vontade, ela tenha vontade de mudar. Mas quem muda, aleluia, o caráter do homem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um professor para ensinar, para, aleluia, instruir. Então, louvado seja Deus, vai ensinando o caminho. O caminho do Senhor é um caminho maravilhoso, um caminho bom, é um caminho reto. Aleluia, glória a Deus. Então, louvado seja Deus, a partir do momento que você aceita Jesus, levanta a mão, pode ser um ladrão, um assassino, pode ser o que for, né? Louvado seja Deus, aonde tiver, alabaciriana, alamanai, seja na rua, dormindo na rua, ou numa bega, ou numa prisão, a partir do momento que esta pessoa, este homem, esta mulher, levantou sua mão, aceitou Jesus, o seu nome é escrito lá no livro da vida, ele passa a ser uma nova criatura, porque ali o Espírito Santo vai habitar nele, habitar nela e vai ensinando, ó, meu servo não faz isso, minha serva não faz aquilo, porque o Espírito Santo é um professor e a Bíblia é um manual para entrar no céu. Todos aqueles que lê a Bíblia e obedecem a palavra do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, o nome dele continua lá escrito no livro da vida, porque tem o livro das obras que eu já vi, e tem o livro da vida, que é onde escreve o nome de cada um de nós, daqueles que vai morar no céu. Aí eu estou falando na igreja, aqueles que aceitou Jesus e continua na posição buscando o Senhor e obedecendo a palavra e lendo a palavra. Não é aqueles que aceitou Jesus e aí vai na igreja uma vez por mês, ou às vezes nem vai na igreja e fala, eu sou crente. Todo mundo é crente. Religião não salva ninguém. O que salva é obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia, ler ela todo dia, 4, 5 páginas, obedecer ela, ter temor dela, se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar, dobrar o jeito todo dia, orar e buscar e se encher. Se encher do Espírito Santo, jejuar
e congregar e tomar a ceia. Não podemos também tomar a ceia de qualquer forma, de qualquer maneira. A ceia tem que estar preparada. Então, louvado seja, não se preparar só na semana que vai tomar a ceia. Nós temos que estar preparados todo dia, todo instante, se humilhando e orar aquele salmo assim, ó, 141, no versículo 3. Diz assim: aleluia, glória a Deus. Senhor, fecha a porta na minha boca. Para quê? Deus está escrito nesse versículo 3, nesse salmo 141. Para a nossa boca peca também. Para não fofocar, não falar da vida dos outros, não julgar, não levantar falso testemunho. É um pecado que leva, a língua é um pecado, louvado seja nós de vigiar, que leva também o ser humano para o inferno. Então a gente tem que estar sempre lendo esse salmo todo dia. Todo dia, por misericórdia e compaixão, ler esse salmo. Por quê? Porque esse salmo vai fazer nós abrir a boca só para adorar, só para buscar e glorificar. Não para pecar. Está escrito assim: fecha a porta da minha boca para mim não pecar contra Deus. Então a gente tem que vigiar, se humilhar. Seja ele, aleluia, glória, crente ou não crente, né? Porque tem muitos crentes na igreja que só o sangue, né? Está ali só vestido, mas e por dentro espiritualmente? Só quem sabe é Jesus. Você aí, igreja, o crente, ou servo de Deus, ou mulher de Deus, que gosta de uma fofoquinha, cuidado com a sua linguinha, porque Jesus Cristo está voltando. E eu tive um sonho, eu jejuei muito. O Senhor me deu um sonho que subia bem pouquinho, irmão. Entendeu? Tome cuidado com a língua. Todo dia, olha esse salmo aí, ó, 141, no versículo 3. Peça para o Senhor fechar a sua boquinha, para você não pecar contra Deus, porque a língua é um problema sério. Quando vier alguém fofocar perto de você, corre de perto de alguém e vai embora para bem longe. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor está voltando e os fofoqueiros não entram no céu. Aleluia, glória a Deus. E também, aleluia, Jesus fala conosco sobre esse salmo aí, que a gente não deve falar mal. Se Deus usar uma pessoa que está na frente de um trabalho do Senhor, da obra, ou para ser um dirigente ou uma dirigente, ou está na frente de um trabalho de qualquer grupo de louvor, você tem que orar bastante por essa pessoa. Não está falando mal, porque você está falando mal do próprio Espírito Santo, Deus mata a pessoa, porque quem blasfema com o Espírito Santo não tem perdão, é morte. Entendeu? Então tem que vigiar com a língua é coisa muito séria. Se Deus usar alguém que está na frente do trabalho para repreender nós, graças a Deus por isso, porque aquele alguém foi usado pelo Espírito Santo para nós entrar no céu. Nós temos sim que ser repreendidos, Deus usando qualquer tipo de vaso para nos exortar, porque a nossa morada, a nossa casa lá no céu está pronta, e a nossa coroa. Então a gente tem que orar muito para quem está na frente da obra e não falar mal deles. Cuidado com a língua, viu, igreja? Fica na paz, Deus te abençoe.